Evangelho, quinta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a conclusão do 13º capítulo do Evangelho de São Lucas, que começa com esse discurso dos fariseus na presença de Jesus. Eles se aproximam do Senhor e dizem para que ele se afaste daquela região, porque Herodes queria matá-lo. Bom, antes de mais nada, é importante termos presente que também o rei Herodes se incomodava com a presença de Jesus. E, de certa forma, a presença de Jesus próximo às regiões comandadas por Herodes seria a causa de agitação e poderia levar a um desajuste maior com o governo do império. Não nos esqueçamos que entre Herodes e Pilatos não havia um bom relacionamento. E todos dois celebram a amizade por ocasião da morte do Senhor. Então, esse sinal manifesta como as forças infernais se unem contra o Filho de Deus. E nesse momento, então, estamos vendo aqui, de maneira particular, o rei Herodes que se preocupa com um eventual problema que poderia se formar em relação a Pilatos e ao governo de Roma, com as agitações populares que se criavam em torno a Jesus. Porque a multidão o seguia, como nós sabemos, mas em muitos momentos a multidão era confusa. Ora queria proclamá-lo como rei, ora o aclamava como um grande soberano profeta, ora o declarava Messias diante dos homens e queria que, como Messias, ele instaurasse o novo reino de Israel, que se colocaria em oposição ao governo romano. E todo esse contexto criava uma atmosfera de agitação em torno de Jesus. É importante termos presente isso, sabe? Porque o nosso olhar focalizado sobre o Senhor em meio às multidões é aquele olhar que pousa sobre Jesus e o que está acontecendo em volta dele. Mas existe todo um outro acontecimento na parte satelitária, na parte mais externa a essa grande multidão, que também se faz sentir. E o Evangelho de hoje lança por um instante luzes sobre isso, mas não se trata aqui de um Evangelho que quer nos dar um panorama da tensão política que poderia se formar em torno da ação missionária de Jesus como anunciador da Boa Nova. O Evangelho quer focalizar para nós, de uma maneira mais evidente, o triunfo de Cristo no seu agir sobre o poder das trevas.
Como assim, Padre Fábio? A partir da resposta de Jesus. Lucas, o padre fez apenas uma contextualização, mas a gente precisa olhar para o interesse do evangelista quando escreve o evangelho. Então, toda a centralidade do evangelho não está na palavra transmitida pelos fariseus, mas na resposta que Jesus dá. Então é ali que a gente focaliza agora para poder entrarmos na mensagem do evangelho, no ensinamento evangélico. Na mesma hora aproximaram-se alguns fariseus que lhe disseram: parte e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Então Jesus respondeu: e de dizer a essa raposa, ou seja, aquele que se move de escondido, aquele que se move entre as sombras para tentar, de alguma forma, pegar de surpresa o seu adversário, diz a essa raposa, uma imagem muito significativa, né? Essa usada por Jesus, porque a raposa era conhecida como um animal muito esperto, que sabia jogar com os elementos que tinha a seu favor para poder tirar um proveito sobre um adversário maior ou sobre uma presa que, se fosse pega frontalmente, não conseguiria tanto êxito assim. E isso reforça ainda mais esse contexto que acabamos de falar. E de dizer a essa raposa: eis que eu expulso demônios e realizo curas, ou seja, os dois sinais messiânicos. A expulsão dos demônios, ou seja, o poder sobre o príncipe das trevas e a sua soberania sobre o príncipe das trevas e, ao mesmo tempo, a autoridade para curar os homens. Eu expulso os demônios, realizo curas hoje, amanhã e no terceiro dia. E aqui o Senhor já faz a menção daquilo que é uma sequência de tempo bem curta, né, que é usada pelo Senhor, mas para marcar, sobretudo, aquilo que está por começar. Uma sequência curta, o que significa em pouco tempo, mas ao mesmo tempo se marca a sequência daquilo que será o Tríduo Pascal. Hoje, amanhã e depois de amanhã estarei aqui e realizarei isso. Mas hoje, amanhã e depois de amanhã, devo prosseguir. Então, tudo estará consumado daqui a pouco, mas até que se consume, eu estarei agindo. Olha o coração do Senhor que se coloca firme e que declara que o poder das trevas não lhe tocará até o tempo fixado. Eis aqui, meus irmãos, um sinal de grandíssima autoridade do Senhor. As trevas, elas não surpreendem o Filho de Deus. Elas se submetem ao poder do Altíssimo. Como é significativo no contexto dessa semana ouvirmos isso. Que o nosso Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. E se na nossa vida um tempo difícil começa, não por consequência direta de nossos pecados, mas porque, de alguma forma, houve o consentimento de Deus, saiba que o teu Senhor, que já declarou estar contigo, é soberano sobre aquele tempo de sua vida. E caminhará contigo dentro desse tempo para recolher os frutos espirituais que lhe são próprios. O que isso significa dizer? Que o tempo em que as trevas se levantarão contra o Filho de Deus está por chegar. Ainda não chegou. É Ele quem comanda o tempo e a história. Como é bom saber isso. É o Senhor que está no comando do tempo e da história. Mas quando esse tempo chegar, em que o poder das trevas se levantará contra ele, ele permanecerá firme até o fim. Até o dia em que o povo de Deus cantará: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E esse canto marca a derrota completa do poder das trevas. Esse canto, que antes era o canto de bênção, no Salmo 118, que o sacerdote fazia aos peregrinos que chegavam em Jerusalém, será agora um canto de glória, um canto de triunfo sobre o poder das trevas.
E onde esse encanto se encontra hoje, meus irmãos? Exatamente. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Toda vez que participamos da Santa Missa e cantamos o Santo, nós estamos cantando o triunfo de Cristo sobre o poder das trevas. Estamos cantando o triunfo da ressurreição sobre a morte. Estamos cantando o triunfo da misericórdia de Deus sobre o nosso pecado. Estamos cantando o triunfo da bondade de Deus sobre a maldade que escraviza os nossos corações. Estamos cantando o triunfo de Deus sobre todo o mal. Estamos cantando a vitória de Deus na nossa vida. Oh, meu irmão e minha irmã, bendito seja o nome do Senhor por tão grande graça e por esse canto tão bendito que podemos literalmente cantar em todas as missas. Pouco a pouco aqui na paróquia estamos introduzindo esse hábito e já está indo bem adiante de que o Santo, Santo, Santo na missa vai sempre cantado. Olha a promessa que o Senhor está fazendo para você. Olha como é importante tomar ciência disso e olhar para a nossa Santa Liturgia e perceber isso ali vivo. Quantas vezes vamos na missa e ainda nos sentimos oprimidos sobre tantas dificuldades, estamos talvez passando um tempo de maceração, assim como o Senhor também foi entregue nas mãos do poder das trevas e foi macerado no Calvário. E desse trigo macerado saiu o pão da vida. Também, das vezes em que o inimigo macera a nossa história, saem tantos tesouros de Deus, porque ali se coloca à prova e cresce a paciência, a humildade do nosso coração, a bondade, a súplica pela misericórdia. Dessa experiência pode nascer muita compaixão, pode nascer um vigor a mais, não apenas da compaixão, mas também da confiança na providência divina. Sem que seja macerado o trigo, não há farinha para que se possa preparar o pão. Sem que seja macerado o trigo, não se pode dar de comer ao próximo. Assim como falou Santo Inácio de Antioquia, quero ser o trigo macerado no dente das feras para poder oferecer a Deus um sacrifício que lhe seja agradável, para tornar-me farinha que nas mãos do Senhor será pão da vida por meus irmãos. Eu quero entregar a minha vida como pão de Deus para saciar a fome de Deus do coração de meus irmãos. Eu me entrego por Ele, eu me entrego a Ele. E a vida que nos separa tantos tempos e momentos difíceis, com o Evangelho de hoje, não tenha medo, meu irmão, porque se um tempo desse está começando, você já está dentro dele, o teu Senhor está contigo e te acompanha, pois Ele também passou através do vale da sombra da morte. Ele também teve os sulcos rasgados sobre o seu dorso e se entregou como terra a ser arada, a ser aberta pelos lavradores para receber as sementes e gerar a abundância dos frutos. No Evangelho de hoje, o Senhor declara com toda certeza que esse tempo ainda não chegou, porque Ele está no comando, mas que Ele chegará e Ele vencerá quando esse tempo chegar. A outra parte do Evangelho, poderíamos dizer que é um choro de amor do coração de Jesus. Quando no versículo 34 o Senhor fala com
tanto carinho, mas ao mesmo tempo com tanta dor no coração. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Veja, o Senhor sempre diz a verdade. Foram entregues tantas graças a Jerusalém, mas essas graças não foram aceitas. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, e ele fala ainda mais, quantas vezes a minha vontade foi aquela de cuidar de ti. A imagem da galinha que reúne os pintinhos debaixo da própria asa, que os aquece, mas sobretudo que os protege do ataque de um gavião, de uma águia, de uma ave de rapina, que esteja naquele momento tentando atentar contra os pequenos, ela os protege debaixo de sua asa, o que significa dizer que ela já percebeu o perigo que eles ainda não perceberam e já chamou-os para junto de si antes que a ameaça caísse sobre a cabeça deles. Então o Senhor está com essa imagem também falando do seu carinho e com que zelo Ele olha por nós. Ele olha pelo povo de Israel. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das asas. Mas não foi por falta do meu querer, mas não quisestes vir debaixo da asa do Senhor. E ele vai dizer, eis que a vossa casa ficará abandonada, não porque Deus a partir de agora quer o mal contra a sua casa, mas pelo fato de que, se não vamos sob as asas do Senhor encontrar proteção e abrigo, onde ficaremos se não expostos no mundo, se não expostos à predação de toda a maldade dos espíritos infernais? Onde iremos nós? Vai dizer São Pedro, só tu tens palavras de vida eterna. Onde iremos nós? Só tu tens palavras que nos protegem. Só tu tens palavras que cobrem o nosso coração e não nos deixa ao relento da vida. Só tu, Senhor, tem aquilo que precisamos e que tanto necessitamos. Dizer que se necessita é reconhecer, que de fato o que se precisa não está nas próprias mãos. Eu necessito daquilo que tens, Senhor, a me oferecer. Eu preciso de ajuda. É uma coisa. Eu necessito da sua ajuda. É outra coisa. Que nós possamos, meus irmãos, com as palavras de Jesus sobre Jerusalém, reconhecermos esse amor e esse zelo do Senhor, que nos momentos da vida está ali, posto por nós, como uma galinha pronta a defender-nos com suas asas. Vamos buscar refúgio sob os braços do Senhor. Nesse tempo que talvez tenha começado na sua vida, ou que ainda venha, ou em todos os outros tempos que a vida venha a nos reservar, não esqueça jamais de buscar abrigo sobre os braços do teu Senhor. Eis que Jesus está com os braços abertos na cruz por nós. Cada vez que olhamos a cruz do Senhor e vemos Cristo ali, com os braços abertos. Oh, meu irmão e minha irmã, um dos gestos que são mais marcantes como gesto social, o gesto de relação que aparece em todas as culturas, são os braços estendidos para o abraço. As crianças de todas as culturas entendem esse gesto como um gesto de acolhimento e de demonstração de amor. A gente pensa na tragédia da cruz e, de fato, a imagem da cruz, ela traz um sinal de tragédia muito grande, porque é uma das mortes mais cruentas que um ser humano pode enfrentar. Mas a imagem simbólica de Jesus,
que entrega a sua vida de braços abertos entre o céu e a terra, como a oração eucarística, a primeira oração eucarística para a reconciliação, se não me engano é essa, que fala a respeito disso. Os braços abertos de reconciliação, um grande abraço entre o céu e a terra. Faz lembrar essa imagem do Senhor que abre seus braços por nós para nos proteger à sombra do Altíssimo, que remonta a imagem da galinha que abre suas asas para proteger os seus pequeninos. Entremos à sombra do Altíssimo, abriguemo-nos nos braços do Senhor, pois Ele os estende por nós, para a nossa salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.